Olá a todos, graça e paz, desde já quero abençoar a tua vida que estás aí desse lado e agora estou comentando mais um capítulo deste livro maravilhoso, A Viagem que Mudou a Minha Vida para Sempre, né? E, portanto, no último capítulo eu conto sobre aquela reunião maravilhosa em que Deus nos visitou daquela maneira tão espetacular, não é? Agora neste aqui, não é? Quer dizer, fala da minha desobediência que eu tive, não é? E realmente a gente pode ver que a caminhada com Deus é uma escola. A gente vai aprendendo, vai tropeçando, não é? E tudo faz parte. Deus também nos permite aprender com os erros, não é? E nós fazemos erros, não é? Somos humanos, somos gente, e eu vou contar aqui um erro que eu fiz e que Deus me perdoou, certamente, porque Deus é bom, não é? Numa sexta-feira à tarde, a Gracinda, que era uma amiga minha, veio-me visitar e acabou por dormir na minha casa. À noite estivemos a orar, não é? Como sempre, quer dizer, quando a gente se reúne, seja com quem for, que a gente temos aquela sede de Deus e Deus presente, nós gostamos de buscar a Deus, né? Ler a palavra, contar, né? Como eu falei no outro capítulo, né? E estivemos a orar à noite, estivemos a orar durante algum tempo e sentimos realmente a presença de Deus. E já era tarde quando nos fomos deitar. Da manhã cedo, né? De manhã cedo, né? Já a gente tinha deitado tarde, estivemos na presença de Deus, não é? E fui despertada por uma voz que me disse: levantai-vos e ide orar. Pensei comigo mesmo, mas hoje é sábado. Quer dizer, né? É o dia em que durmo até a hora que me apetece. Além disso, já orei bastante ontem à noite. Quer dizer, eu é que faço, não é? Quer dizer, se Deus diz, não é importante. Eu aquilo que eu penso, não, olha só como a gente faz, não é? Mas apesar dos meus argumentos, das minhas objeções, pedi a confirmação a Deus e disse: Senhor, se és tu, acorda a Gracinda para irmos orar. Foi espreitar lá do outro quarto, mas ela dormia tranquilamente. E aliviada, pensei, não foi Deus, é um pensamento meu, pronto, não tem nada a ver, né? Deitei-me outra vez, mas por mais que tentasse, não consegui voltar a adormecer. Imagina, Deus deu-me uma ordem, em vez de eu obedecer, né? Quando Deus diz para fazer uma coisa, é para ir, não é para fazer as nossas objeções. Ai, agora não, porque pronto, é naquela hora, não é? Um dia eu lembro-me que eu andava a aspirar a casa e naquele momento eu senti, deixa tudo e vai orar. Eu também, olha, vou orar depois no final depois quando aspirar, não, já não faltava muito. É claro, depois já não senti aquele impulso, já não senti nada, senti foi triste porque eu desobedeci o Espírito Santo, que quando nos diz uma coisa nós devemos fazê-la naquela hora, né? E outra vez eu fiz e certamente fiz mais vezes, né? Então, imaginem, tanto Deus deu-me essa ordem, eu pus-me a raciocinar, a argumentar, não é? Porque eu era o sábado, não é? Durante a semana eu levantava cedo e ia para o trabalho, o sábado eu durmo até a hora que apetecer. Mas se a minha vida é de Deus, porque é que ele queria naquele dia que eu me levantasse cedo, eu tinha era que obedecer, não o fiz, né? Portanto, como isso não bastasse, ainda mandei Deus ir acordar a Gracinda. Que falta de juízo, quer dizer, Deus disse para mim, levantai-vos, que estava com ela, e ide orar. Então, quer dizer, eu teria que ir ao quarto onde estava a Gracinda a dormir, e lá, olha, vamos nos levantar e vamos orar, porque Deus mandou, não é? Mas não. Quer dizer, além de desobedecer, ainda mandei, Deus vai lá tu e faz. Quer dizer, isso, mas muitas vezes nós prestamos atenção às nossas orações, vamos reparar que nós muitas vezes mandamos Deus fazer as coisas. Se nós prestarmos bem atenção, fazemos isso, não é? Isso é um erro, não é? Pensei que o sucedido não tinha qualquer importância, se calhar foi impressão minha, não? Ainda continuei a pensar. Não foi o Senhor, não é? Mas durante o dia comecei a notar uma tristeza profunda no meu coração. Reconheci então que o motivo dessa tristeza fora a desobediência. Toda a desobediência traz tristeza, tem consequências, toda a desobediência. Pedi perdão a Deus, mas ainda levou uns dias até voltar a sentir aquela alegria, aquela paz a que estava já acostumada. E isso da desobediência tem consequências. Quando a gente se acostuma a ter aquela paz de Deus, não é? Aquela alegria constante e depois de repente passa, não é? Às vezes eu também me sentia assim, por exemplo,
Às vezes olhava para uma pessoa e tinha às vezes algum pensamento que não era muito bom. E já sentia a tristeza do espírito em mim, mudava logo tudo. Até que eu reconhecia, não devo ter isso, mas são coisas que vêm assim automáticas, não é? Todos nós temos, não é? Temos que prestar atenção porque tudo entristece o Espírito Santo, que ele é muito sensível, não é? Porque será que senti tanta tristeza e ao não atender à ordem de Deus, entristeci o Espírito Santo? E como ele vive em mim, não é que ele diz, virei para vós e fareis e faço em vós morada, né? Que ele veio morar comigo quando eu aceitei, então naturalmente eu entristecia quando não obedecia a sua voz, né? E eu sentia a sua tristeza. E em Efésios 4:30 diz, e não entristeceis o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quer dizer que nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Quando desobedecemos, quando fazemos coisas, pensamos coisas, é como eu disse, basta pensar uma coisa que já não é de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo já se entristece, porque o Espírito Santo ele é muito sensível. Temos de ter cuidado realmente para termos essa comunhão em não o entristecer. E fazemos isso muitas vezes, mas façamos atenção e pedimos-lhe perdão. Mas algo assim, tão aparentemente tão pequeno, pode levar o próprio Deus a ficar triste? Sim. Desobediência é sempre desobediência. Não importa se é por coisa pequena ou grande. Desobediência é desobediência. Além disso, se Deus nos manda fazer alguma coisa, Ele sabe muito bem o que Ele faz. Não precisa nos dar explicação. No meu caso, quem sabe se nesse momento estaria alguém em perigo ou aflição, ou eu tivesse orado, se eu tivesse orado, poderia ter sido evitado algum prejuízo humano, algum acidente. Eu não sei o que poderia ter acontecido. Não sei o que foi, mas por aquilo que aprendi de Deus, Ele deveria ter algum motivo especial para me mandar levantar e orar. Nem que fosse só ver a minha obediência. Porque Deus não faz nada sem propósito, não é? Só sei que, pronto, com isso eu fui aprendendo, não é? Quer dizer, não é uma coisa que me dá assim tanta alegria, mas realmente é assim, a gente faz erros, não é? Depois teve outra situação, não é? Em que o meu irmão já estava lá morando na Suíça há algum tempo e um dia, por alguma razão que eu não me lembro, não é? Discutimos, né? Aquela coisa lá de irmãos, ou de não de irmãos, mas acontece na vida da gente, né? Quer dizer, por uma pequena coisa, é coisa, palavra puxa palavra e lá vai tudo. Valia mais estar calados, mas a gente é assim, não é? E mulher então, olha, nem se fala, acho eu, não é? Não sei, não é? E o meu irmão, eu disse, e o meu irmão lá calado, olhando para mim. Desculpa. Depois ele foi embora para a casa dele, não é? Senti-me tão mal comigo mesma, mesmo e também perante Deus, só queria desaparecer. Senti-me tão mal naquele dia, que eu não sei, eu queria era desaparecer, eu sentia-me assim, só queria, se tivesse um avião, eu ia lá para, não sei para onde, eu fugiria, porque me sentia assim, sabe, quando Deus olha para a gente e diz, fizeste errado, não fizeste bem ter feito isso, e realmente, não é, mas a palavra de Deus diz, não é? No Salmo 139, do 7 até o 12, diz lá, para onde me irei do teu espírito? Eu para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se disser de certo as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrirão de ti. Se não importava se eu estivesse escondida num poço, lá no fundo do mar, lá não sei aonde, fosse de avião, lá escondesse numa mata, fosse que não adiantava nada. Deus vê onde quer que a gente está. Não podemos esconder-nos da face de Deus, porque Deus vê tudo, não é? Então, não temos como fugir dos olhos de Deus. Ele está em todo lugar. Vê tudo, ouve tudo e sabe tudo. Conhece até os nossos pensamentos mais íntimos. A única maneira de deixarmos nos sentir mal diante dele é reconhecer os nossos erros e pecados e confessá-los. Pedir-lhe perdão, pois a palavra de Deus diz em 1 João 9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Pronto, eu disse coisas ao meu irmão que não devia ter dito, alterei-me por alguma coisa, não sei o que foi, só sei que foi assim e eu senti-me mal, não é? Quer dizer, agora só tinha uma solução, não podia ir buscar outra vez aquelas palavras e pô-las dentro outra vez de mim, não tinha, já tinha acontecido o tempo, não volta atrás. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque as palavras ferem, né? E pronto, e então o que é que eu queria, o que eu tive que fazer? Pedir-lhe perdão, o Senhor perdoa-me, pedi perdão ao meu irmão e pronto, olha, segue em frente, é os tropeços que a gente dá, é o aprendizado na nossa vida, a vida é uma escola, a vida já é uma escola e com Deus é outra escola, é no mundo espiritual, nas regras dele que são boas e corretas, né? E somos nós que tropeçamos, né? Mas Deus é bom e nos ajuda, né? Amém? Agora, houve um tempo na minha vida em que cheguei a pensar na possibilidade de voltar para o meu país. Mas já que eu tinha entregue toda a direção da minha vida a Deus, não queria tomar nenhuma decisão sem lhe perguntar primeiro. Para que eu agarrasse nas malas, já não quero estar mais aqui, né, na Suíça, quero ir para Portugal e tal, né? Não, quer dizer, são decisões muito importantes, não é? Assim como foi tão importante para a minha vida ir de Portugal para a Suíça, também voltar também era muito importante. Até eu não queria fazer uma coisa dessas, uma decisão dessas, sem perguntar primeiro a Deus, não é? Orava sobre isso, mas não via nenhum sinal de resposta afirmativa. Mas um dia eu ia no transporte público, a caminho do trabalho, quando pensei, eu ia lá pensando, sentada lá no ônibus, no elétrico, né? Ia lá sentada e eu pensava assim, agora tenho que orar, a ver se é da vontade de Deus que eu vá para Portugal. Quase, por outras palavras, eu podia dizer, quase que eu agarrava na gravata de Deus e dizer, responde como eu quero, não é? E muitas vezes nós somos assim, não é? Quer dizer, aquela coisa ali, quero obrigar Deus a responder, não é? Mas Deus nos respondeu naquele pensamento, quando Deus nos dá assim uma experiência dessas, a gente sabe quando foi, sabe aonde foi, eu vejo até ainda hoje, eu lá sentada, já passou alguns anos atrás, ainda vejo, ainda sei dizer, descrever aonde foi, porque são coisas que acontecem no espírito e não passam, não é? Então Deus, nesse mesmo momento, Ele disse, não precisas de orar para saber se é da minha vontade ir para Portugal. Fica na minha presença e eu te farei saber, ou te direi o que é que tu has de fazer. Portanto, não é que a gente, quando tem que tomar uma decisão, claro que há decisões que a gente tem que tomar de uma maneira mais breve, não é? Não é? Por exemplo, vem um trabalho, não é? Vem um emprego, vou, não vou, preciso de saber, ou uma casa, onde é que eu vou viver. Há coisas que precisa de algo mais breve. Mas nessa situação era algo que tinha tempo, não é? E Deus fica na minha presença e eu te direi o que has de fazer. E assim, né, na nossa vida, portanto, se a gente andar nessa presença de Deus, nessa comunhão com Deus, quando menos pensamos, Deus está a falar connosco, né? E aí somos dirigidos, não é? Que maravilhoso, não é? Estamos mergulhados nos nossos pensamentos. Eu não estava a orar, eu estava pensando, tenho que fazer, não é? Mas Deus fala connosco e responde-nos até aos nossos pensamentos. Claro que é bom saber que Deus conhece os nossos pensamentos quando eles são bons, que não temos que esconder nada, mas também temos outros pensamentos e desses Deus também conhece, temos que ter cuidado. Os pensamentos que temos de críticas, de acusações, Deus vê tudo, não é? Temos que ter cuidado. Não conseguimos esconder de Deus nada, né? Mesmo os pensamentos do mais íntimo, né? Como eu já disse. Fica na minha presença. Sim, é andando na presença de Deus que podemos entender a sua vontade. É na comunhão com Ele que podemos saber que direção tomar. Às vezes não é fácil saber o que é bom, se aquilo é bom, se não é bom, não é? Mas a palavra de Deus diz, não é? Instruir-te-ei e guiar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Nunca senti que deveria sair desse país, da Suíça, não é? Pelo que ainda me encontro na Suíça, naquela altura, portanto, quando eu escrevi. E não estou nada arrependida de seguir a direção de Deus. Pelo contrário, estou-lhe muito agradecida. Tenho a certeza que se eu tivesse vindo, que agora estou cá, não é? Que se eu tivesse vindo naquela altura, teria sido
um grande erro da minha vida, né? Mas eu não queria sair de lá sem Deus me mostrar que era a vontade dele, não é? Por isso que é muito importante procurarmos a vontade de Deus para a nossa vida, para a direção dele, para as decisões que a gente tenha que tomar. Tanto como Moisés disse para Deus, não é? Quer dizer, Deus, quando foi no deserto, diz, olha Senhor, se a tua presença não for connosco, nós ainda estavam lá, não nos deixes subir daqui. Quer dizer assim também, ó Senhor, se a tua presença não for comigo, para onde quer que eu vá, então eu não quero, eu fico aqui, porque onde é que, não é? Sim, que fazemos nós num lugar onde Deus não está. Ali nos espera o sofrimento e a derrota, porque a gente deveria estar no outro lado. Como eu disse, não é? Se eu tivesse vindo antes do tempo, não seria bom para mim, não seria bom e claramente não era bom, não é? Vim no lugar, na hora certa que Deus realmente dirigiu e vi que realmente foi o lugar, o momento certo. Uma outra experiência, mais uma vez estava a chegar o tempo de ir de férias, como de costume ir a visitar a minha família em Portugal, não é? Portanto, aqui, uma vez de férias, já depois teve aquelas lutas e não sei o quê, já tinha passado algum tempo, não é assim que eu andava sempre de férias, era uma vez no ano, não é? Mas pronto, são experiências que a gente passa, não é? Com algum tempo de antecedência, fazia uma lista das pessoas para quem queria comprar um presente. Família, um amigo, ou, sempre trazia uma coisinha, não é? Não aparecia, não gostava de aparecer sem nada, não é? Dessa lista, porém, havia uma pessoa que nunca fazia parte. Era o Zé Emílio, o marido da minha irmã mais velha. Os dois tinham muitas discussões e eu, claro, era a minha irmã, eu pensava que a minha irmã era a vítima e ele o mal da fita, né? Quer dizer, sempre, a gente sempre acorda sempre pelos nossos, não é? Era normal, mas pronto. E por isso, de forma automática, excluiu da lista de pessoas a quem queria dar um presente, uma prenda. Quer dizer, não é que eu dissesse assim, para aquele ali não, mas ao fazer a lista não fazia parte, porque eu não estava no meu coração, não é? Mas um dia, quando ia já à loja, não é? Ia pensando, vou ali, vou comprar isto, vou ver se encontro alguma coisa, não é? Foi interrompida por uma voz que me dizia: tu não amas o teu cunhado, mas eu sim o amo. Quer dizer, tu podes imaginar. Tu vais para a loja, vais a pensar naqueles pensamentos, sei lá, vou comprar um cascol, vou comprar um chocolate, vou comprar o que fosse, e de repente, sem pensar em ninguém, só nas coisas, vem uma voz assim: tu não amas o teu cunhado, mas eu amo. Eu disse: o quê? Como? Aquela voz foi um impacto muito grande que fez na minha vida. O impacto, Deus o ama, quem sou eu para não amar o meu cunhado? Quer dizer, agora qualquer pessoa que a gente às vezes não tem assim muita coisa para amar aquela pessoa, mas temos que ter a consciência, Deus ama. Então, se Deus ama, cuidado, não é? É como quando os pais amam os filhos, claro que os pais amam os filhos. Então, se a gente faz qualquer coisa mal ao filho daquela pessoa, temos de ter cuidado, porque ele é amado do pai. Então, se nós fazemos mal ao pai, ao filho, temos a ver com o pai, não é? Quer dizer, então, diz assim, se Deus ama, é amado de Deus, então, cuidado aí, não é? Então, né? Depois de pedir perdão a Deus por essa minha má atitude, né? Comprei uma camisa de seda para o meu cunhado. Foi assim, agora é o presente melhor que eu vou comprar, vai ser para ele, né? Quando lhe entreguei, quando cheguei cá, não é, neste caso, notei que ficou muito contente e apercebi-me de que houve uma mudança. Então entendi que muitas vezes queremos que os outros mudem. Às vezes há pessoas que a gente tem aquela rixa e não está bem, né? Quer dizer, e nós pensamos que é o outro que é mau, o outro que é errado, né? Mas nós somos aqueles que temos que mudar em primeiro lugar, porque quando nós mudamos, os outros também mudam. É o nosso olhar, é a nossa maneira de falar, já é de outra maneira, então os outros automaticamente mudam com a gente, porque nós mudamos primeiro, não é? E realmente Deus mudou o meu coração em relação ao meu cunhado, pois nunca mais o vi da mesma maneira, nunca mais. Foi um tratar de Deus que Deus fez no meu coração, que para mim, pronto, defeitos toda a gente tem,
e coisas que não são assim boas como eu, mas nunca mais. Há sempre aquele amor de Deus que Deus pôs no meu coração e eu dou graças a Deus por isso. Realmente Deus mudou o meu coração. Hoje sinto compaixão por ele e desejo de todo o meu coração que ele encontre a paz em Cristo, que é o príncipe da paz. A oração pela vinda do meu irmão. Numa das vezes que fui a Portugal de férias, lá está outra vez, né, as férias, né? Aquilo era, pronto, como eu disse, era uma vez no ano, não era de 15 em 15 dias, não é? Parece que só falo em férias, né? Mas o meu irmão manifestou dessa vez, né, o interesse de vir trabalhar para a Suíça. Nessa época não era fácil conseguir a autorização da Polícia dos Estrangeiros para trabalhar no país, não é? Assim que regressei a casa, depois das férias, comecei a orar incessantemente pela vinda dele. Enquanto ia orando, Deus mostrou-me de várias maneiras que ele viria. E através de pessoas conhecidas conseguimos um trabalho para ele. Deus é bom, não é? Nas minhas orações pedia também a Deus que transformasse o seu coração para que tivesse um encontro com Deus. Esse encontro que transforma a nossa vida, como aconteceu comigo, pois é o melhor que nos pode acontecer. O melhor que nos pode acontecer na vida, há coisas muito boas na vida, há nascer o filho, há até o casamento, ou o final do curso, sei lá, a vida bem vivida, não é? Ela é uma vida muito boa, porque ela é dada por Deus, e Deus dá-nos coisas maravilhosas, né? Mas o encontro com Deus, aquele relacionamento com Deus, não há nada que se compare. Não há, não é? E era isso que eu desejava para o meu irmão e desejo para vocês também, aqueles que estão ouvindo e aqueles que virão a ouvir. Amém? Que Deus vos abençoe com essa dádiva e com essa fé. Orava para que ele fosse à igreja comigo, ouvir a palavra de Deus, e Deus mostrou-me numa visão, outra vez visão, acho que Deus me estava dando o dom de visões, e ele falava comigo também dessa maneira, de outras e também, não é? O meu irmão, numa visão, eu vi o meu irmão sentado no banco na sala onde costumávamos ter a reunião de oração de terça-feira. Mas em vez de acreditar, quer dizer, Deus mostrou-me, vi lá, sentadinho lá, mas eu comecei a raciocinar, disse, não pode ser, né? Quer dizer, eu tenho mais razão, não é? Outra vez lá estou eu, não é? É tudo um aprendizado, não é? Em vez de acreditar e agradecer a Deus, pensava, não pode ser, o café onde ele vai trabalhar, isto antes dele chegar, não é? O café onde ele vai trabalhar fecha às 21 horas, a reunião de oração começa às 19h30. Ainda que ele quisesse ir, a reunião já teria acabado. Quer dizer, é tudo a razão, não é? Quer dizer, Deus vai muito acima da razão, Deus prepara todas as coisas. Se Deus tinha mostrado que ele ia estar lá, Deus já me mostrou, é porque ele ia fazer, quer dizer, independentemente das circunstâncias, eu não sei, mas Deus faz como Ele quer e como Ele quer, para Ele nada é impossível. E continuei nessa atitude de dúvida. Bem diz a sua palavra que somos lentos para entender as coisas espirituais, é verdade, lentos e muito lentos, tardios, né? Como diz, né? Entretanto, foram surgindo alguns empecilhos, estavam quase a atrapalhar algumas coisas. Não pode, né? Eu já fiquei outra vez cheia de dúvida. E quando fui orar, eu fui orar e um dia eu ajoelhei-me. Estamos aqui outra vez, depois eu mostro aqui outro desenho ilustrativo. Portanto, eu fui orar. Agora podem imaginar, eu orei, tinha um sofá assim virado para a parede, ajoelhei-me e orei. Oh, Senhor, por favor, naquelas dúvidas, né? Aquelas dúvidas, coitado, né? Quer dizer, Deus já tinha mostrado tudo por vários motivos, eu tinha muitos motivos para crer, mas surgia uma pequenina coisa, lá estava eu cheia de dúvidas. E dessa vez lá fui eu, ajoelhei-me e orei, oh Senhor, não deixa que venha o meu irmão e tal, e não sei o quê. Quando eu vi uma visão que me ensinou muita coisa, né? Eu vi Jesus, a mesa estava atrás de mim, e eu vi Jesus lá metido dentro da mesa. E ainda me disse, olha só, que você também nem agora crês? Já te mostrei tantas vezes e de várias maneiras e tu nem agora crês, não é? E isso para mim foi assim, além de eu pedir ao Senhor perdoa-me, não é? Pela minha falta de fé, não é?
Mas esta situação, esta visão, ela fez-me entender muita coisa no mundo espiritual. Deus usa todas as coisas, não é? Como eu digo sempre, não é? Deus usa todas as coisas e era um aprendizado, não é? Então eu vi que realmente o Espírito de Deus, não é? Como eu disse antes, Deus vê tudo, vê em todo lugar. E eu via aí como era, a visão é sempre no Espírito, né? Então eu estava virada para a parede, vi Jesus atrás de mim, vi como se estivesse a olhar para lá, e ainda ouvi dentro da mesa. Quer dizer, aprendi duas lições. Uma que vê para todos os lados, o Espírito vê tudo, vê para todos os lados, não importa, e também não precisa de espaço, porque ele estava dentro da mesa. Para Jesus era igual se ele estava ali à mesa ou não. Não é como naquele tempo que Jesus veio, depois de ter ressuscitado, os discípulos estavam lá naquela sala, reunidos, e de repente Jesus estava ali. Eles não lhes abriram a porta, mas o Espírito não precisa de espaço, não é? Quer dizer, e por isso que eu aprendi aí também mais uma lição, uma grande lição espiritual, apesar do meu erro, não é? Da minha incredulidade, mas Deus é bom, não é? Está sempre nos ensinando, não é? E, portanto, o meu irmão na reunião de oração, o meu irmão tinha começado a trabalhar na Suíça numa segunda-feira, mas no dia seguinte ele trabalhava perto do meu trabalho, não é? Daquele trabalho que eu tinha antes, né? Que eu falei antes, né? No meu trabalho ele foi lá ter comigo, ele sabia a hora que eu terminava, que era um horário então muito bom, não é? Acho que 3h30, 4 horas já saía do trabalho, não é? Horário de rico. Isso é Deus, só Deus que dá, não é? Esses horários, esses trabalhos assim maravilhosos, não é? Então ele apareceu lá, eu estava quase a terminar, espantada com a visita dele àquela hora, perguntei-lhe se tinha acontecido alguma coisa, pois ele tinha começado a trabalhar, só tinha trabalhado um dia, não é? No dia de trás. E então, o que é que ele faz aqui a esta hora? Deveria estar a trabalhar, não é? Então ele respondeu-me, é que o meu dia de folga é à terça-feira. Eu disse, meu Deus, quer dizer, se Deus me mostrou que ele ia estar na reunião de oração à terça-feira, Deus não mente, pois olha, pois o dia de folga dele é à terça. Claro, se ele trabalhasse, como eu disse, né, fechava às 9, não é? Fechava às 9, terminei não, 9h30, chegava ali, nem tinha chance. Mas Deus, qual é o dia de folga do Eduardo? À terça. Porquê? Por causa da reunião de oração, para ir lá. Porque Deus cumpre aquilo que Ele mostra. Amém? Deus é maravilhoso, não é? Então, assim foi que Deus cumpriu a sua palavra. Deus é misericordioso e Deus faz mais além daquilo que nós pensamos, amém? Então que Deus dê fé também, vos dê fé, e possamos também aprender que não somos perfeitos, fazemos erros, desobedecemos e tropeçamos e essa coisa toda, quer dizer, se fosse tudo assim muito certinho, olha, quer dizer, não faz erros nenhum, nem éramos gente, porque isso só Deus faz, não é? Então todos nós fazemos erros, mas seguimos em frente, pedimos perdão e avançamos. Amém? Que Deus abençoe vocês com mais esta palavra e continuem orando e buscando em Deus e passando adiante essa palavra para outros também. Deus abençoe.